Olá pessoal, tudo bom? Hoje nessa aula nós vamos estudar sobre exclusão do crédito tributário, tá certo? Da continuidade do nosso estudo sobre o crédito tributário. Vou continuar aqui tudo no mesmo dia, que eles disponibilizaram mais um tempinho aqui pra gente, tá certo? Exclusão do crédito. Nós estudamos nas últimas aulas as hipóteses de suspensão e as hipóteses de extinção do crédito tributário. A suspensão ocorre quando o fisco ele vai ficar por determinado tempo proibido de cobrar aquele crédito tributário daquele contribuinte. Já a extinção, como o próprio nome diz, ele extingue, são as hipóteses onde o crédito tributário ele vai deixar de existir, tanto no mundo do direito quanto no mundo dos fatos. Aqui, as hipóteses de exclusão do crédito tributário, que consiste essa exclusão? Como a gente já está cansado de saber, eu falo isso todas as aulas, a partir do momento que o contribuinte ele pratica o fato gerador, automaticamente surge a obrigação tributária e o dever do fisco de lançar aquele tributo. Ocorrendo as hipóteses de exclusão do crédito tributário, há uma quebra nessa linha. O fisco, o ente público, ele não vai poder lançar aquele crédito, automaticamente não vai poder cobrar aquele crédito do contribuinte, tá certo? Lá no artigo 175, ele fala que são modalidades de exclusão a isenção e a anistia. E o seu parágrafo único, ele traz uma ressalva que sempre pode cair em sua prova, então decora essa ressalva aí, gente. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Então, tem alguma isenção de determinado crédito, aquilo ali não vai dispensar o cumprimento da obrigação acessória pelo contribuinte. Supondo que a União conceda isenção de imposto de renda para determinados contribuintes, aquela isenção ela não vai excluir a obrigação do contribuinte de cumprir as suas obrigações acessórias, tá certo? A isenção, que é traga aqui pelo inciso 1 do artigo 175, ela pode ser, a isenção ainda quando prevista em contrato é sempre decorrente de lei. Então, ela respeita o princípio da legalidade. O ente público, para conceder isenção, ele tem que constituir uma lei específica, como a gente viu na última aula, que a Constituição Federal, ela exige. Quando é isenção, qualquer benefício fiscal, remissão, como foi o caso que a gente estudou, ela tem que ser instituída por lei específica. Não pode o ente público conceder isenção, colocar em um artigo de alguma lei que fale sobre determinado, que está regulando o pedágio, como foi o exemplo que eu dei na última aula, ele coloca um artigo concedendo isenção para... não sei, para as empresas que estão naquela área ali que vai ser cobrado aquele pedágio. Isso não pode existir, tem que ser uma lei específica, tá certo? Então, a isenção ela pode vir em contrato, o ente público ele pode diretamente no contribuinte, no intuito de fomentar aquela região, ele pode, por contrato, se houver uma lei antes, prevendo e autorizando, fazer um acordo com aquele contribuinte e conceder isenção de determinado tributo. Então, o que acontece? Por exemplo, se o município ele quiser trazer determinada indústria para aquele município, ele vai lá e concede, faz uma isenção de ISS, supondo um exemplo. Ele pode ir lá e conceder, eu quero que essa empresa venha para cá, que vai gerar muitos empregos, vou conceder isenção para as empresas de determinadas áreas, montadoras de veículos, por exemplo. Então, ela tem um intuito, ela é um exemplo de uma política fiscal, ela tem o intuito de fomentar a economia, tá certo? Então, vamos lá. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que especifica as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. A isenção, ela pode ser
concedida para determinada região, ela pode ser concedida por exemplo, se a União quiser conceder isenção de determinado tributo para todos os municípios, todos os estados, todos os contribuintes brasileiros, ela pode conceder nos tributos dela. Hoje em dia é uma coisa que vocês têm que estar cientes, não existe mais isenção heterônima. A União ela só pode, se ela for lá, ela não pode conceder isenção de determinados tributos estaduais para aquele estado, tá certo? Nenhum município pode chegar e conceder isenção para outro município. O estado não pode conceder isenção de determinados tributos municipais para algum município que está dentro daquele estado, tá certo? Então, ela pode ser por região ou ela pode ser por todo o território. Salvo o artigo 177, ele fala que, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhorias aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Então, a isenção é para determinado tributo, vai ser só para aquele tributo. Se aquela empresa que veio, ela é contribuinte de determinada taxa, ou de contribuição de melhoria, ou qualquer outra contribuição, essa isenção ela não vai ser extensiva para esses outros tributos, é só para aquela taxa ou só para aquele tributo que ela colocou lá especificamente, tá certo? No artigo 178 ele fala que a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. Então, se ela não for onerosa ou se ela não tiver prazo determinado, a qualquer momento aquela isenção ela pode ser revogada. E já é pacificado no STF, pode ser que essa questão caia na sua prova, que suspendeu aquela isenção, revogaram aquela isenção. A partir do momento que revogaram aquele benefício, aquela isenção, o tributo ele vai ser cobrado automaticamente, não tem que respeitar, porque o princípio da anterioridade anual, nonagesimal, tá certo? Já foi tema de inúmeros debates, porque falava que o contribuinte ele se acostumou a não pagar determinado tributo por tantos anos. Aí revogaram a isenção e automaticamente ele teve que pagar aquele tributo. Mas o STF já afirmou que não é obrigatório observar os princípios da anterioridade, ele vai ser cobrado automaticamente. É a posição pacífica do STF, tá certo? No artigo 179, ele fala: a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Então, a lei prevê determinada hipótese de isenção para determinado tributo, ela não concedeu em caráter geral. O contribuinte, se ele perceber que ele preenche os requisitos que estão lá naquela lei, ele pode ir atrás da autoridade tributária e requerer aquela isenção, e provando que ele preenche aquelas condições, tá certo? Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido nesse artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. Parágrafo 2º, o despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível o disposto no artigo 155. Então, o direito adquirido foi aquilo que eu te falei. Extinguiu a isenção, já pode vir ser cobrado, tá certo? E ele não vai ser renovado automaticamente. Se falou que vai durar 1 ano, vai ter que outro despacho autorizando por mais 1 ano, tá certo, gente? A outra hipótese que o CTN traz de exclusão do crédito tributário é a anistia. A anistia abrange exclusivamente, está aqui no artigo 180, exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a conceda, não se aplicando aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo, ou por terceiros em benefício daquele.
salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Então, a anistia, eu não sei se vocês acompanharam na aula passada a diferença entre anistia e remissão. Vou refazê-la aqui agora para ficar marcado para vocês, tá certo? A anistia, ela é concedida antes de ter o lançamento, antes de ocorrer, antes de nascer o crédito tributário. E ela só se presta para excluir os créditos tributários decorrentes de penalidade. Então, por exemplo, o contribuinte ele não praticou determinada obrigação acessória, vai ocorrer, ele vai ser vai ser punido por aquela inadimplência. Vai surgir uma multa, que é uma obrigação principal, tá certo? Então, ele tem a obrigação de pagar aquela penalidade. Mas, se o ente público ele for lá, ele sabendo que, por exemplo, já usei esse exemplo antes, ele sabe que em determinada região houve uma seca ou inundou determinadas plantações, alguma coisa assim, e ele concede uma anistia para aqueles contribuintes, porque ele sabe que eles não vão conseguir pagar as penalidades que vão surgir se eles deixarem de cumprir aquelas obrigações acessórias também decorrentes daquele tributo. Então, por exemplo, o contribuinte ele não cumpre, o ente público ele sabe que não está cumprindo, ele vai lá e dá a anistia daquela penalidade. Ele não vai lançar aquela penalidade, ele não vai cobrar aquela penalidade, tá certo? Então, a diferença entre a remissão e a anistia é justamente essa. Além do lapso temporal, porque a anistia ela só vai existir antes do lançamento, antes do crédito existir, tá certo? E ao contrário da remissão, que ela vem depois, é uma causa de extinção do crédito tributário. A remissão, ela é o perdão de todo o débito tributário, seja a penalidade, seja o crédito, e a anistia só serve como perdão um perdão antecipado, tá certo? De determinada penalidade. Não abrange os créditos tributários. A anistia ela pode ser concedida em caráter geral, ilimitadamente, às infrações da legislação relativa a determinado tributo, as infrações punidas com penalidade pecuniária até determinado montante, conjugadas ou não com penalidade de outra natureza, determinada região do território da entidade tributante em função de condições a elas peculiares, sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Então, são esses os casos, tá certo? O artigo 182, ele fala que a anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. O despacho, parágrafo único, o despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível disposto no artigo 155. Então, provou lá que preencheu os requisitos da lei, ele pode ir lá atrás daquela concessão daquela anistia para não ser cobrado a penalidade que ele já sabe que ele cometeu, tá certo? Quando a anistia não for em caráter geral. E se essa penalidade ela foi praticada por crime ou por modalidade de crime ou contravenção, não pode haver anistia, como está lá no inciso 1 do artigo 180, perdão. Certo? Vale a pena lembrar, se cair em prova, se tiver lá alguma penalidade que foi motivada por algum crime, se for decorrente de crime, não pode ocorrer anistia. Então, fica de olho nisso. Às vezes tem professores que gostam de fazer esses paralelos, tá certo? Olha e observa isso. Se for contravenção ou se for crime, não pode conceder anistia. É isso, gente. Essas são as únicas duas modalidades de exclusão do crédito tributário. Nas próximas aulas, a gente vai começar a estudar os tributos em espécies. Eu espero vocês. Até lá, um forte abraço.